pessoa que não espera nem o microfone já, porque eu falo que uma das piores coisas para mim da época da pandemia é não poder sair abraçando as pessoas, que era a coisa que eu mais queria. E hoje eu fiz aqui um convite muito especial para o Vitor Penha estar comigo aqui para a gente conversar. Quem conhece já o Vitor Penha, levanta a mão. Não ainda, então vocês estão passados, vocês vão gostar muito, que para mim um dos arquitetos mais referência, está no meu livro, né, no meu primeiro livro de decoração de fotos, e é um prazer, porque eu já fotografei muito para ele. Então, para a gente falar sobre fotografia na arquitetura e no design de interiores, era perfeito. Poxa, eu que agradeço, Luffy, você sabe disso. Sou fã número 1 também aqui, acho que todo mundo aqui tem um pouquinho dessa admiração, porque eu acho que o Luffy tem um olhar muito peculiar, e eu trouxe um pouco também para contar um pouco a experiência que eu tive com ele nesse processo aí, que foi muito legal. E agora a galera já está entendendo que a gente falou antes de ser apresentado. Olha como é que a gente é. Pois é, eu ia falar, o que eu faço aqui agora, né, gente? Mas queria agradecer, né, a presença do Luffy, do Vitor, de todos vocês, né? A ideia é que a gente tenha aí uma manhã bem descontraída, né, gostosa. A gente quer que seja bem interativa mesmo. Sejam bem-vindos aqui à Casa do Col, né? E vamos ter um dia prático, né, também, falar um pouco sobre experiências. Seja bem-vindo aqui novamente, né, tanto o Vitor quanto o Luffy. Espero que vocês gostem. Tá bom? Bom, primeiro, claro, agradecendo todo mundo que, dentro do roteiro que vocês estão fazendo para o DW, ter escolhido estar aqui com a gente nessa manhã. É muito legal. Quem aqui é arquiteto? Olha, bastante. E quem é designer de interiores? Que máximo. Bom, a gente está falando... Fotógrafo? Fotógrafo. Tem alguém que é fotógrafo? Todo mundo, tá? Agora eu vou explicar, eu vou explicar para vocês. Aliás, isso é uma coisa boa para a gente começar. Quando eu morava lá em Londres, eu tive um contato muito legal com a escola St. Martin, que é uma das melhores escolas de artes e tal. Então eu vivia meio metido dentro dessa escola. E um professor de fotografia lá uma vez falou: todo mundo é fotógrafo. Todo mundo é fotógrafo. Eu, como assim? Aí ele falou assim: é só você se permitir mostrar para os outros como você vê o mundo. Então, não tem certo ou errado na fotografia, né? Ela tem a forma como você vê o mundo, da forma como você está mostrando. Vocês já viram umas fotos que, às vezes, completamente fora de foco, do nada, e você fala: ai, que linda! Você parece que foi o seu filho de 2 anos que fez. Ah, não foi. Tem uma técnica, tem um porquê, tem uma história. É só a gente se permitir. Não, e tem uma coisa. Eu dei aula durante muito tempo também, dava aula de iluminação, de iluminotécnica, fui professor da FAAP, e hoje eu tenho um curso sobre iluminação na EBAC. Mas eu sempre defendia para os meus alunos que eu falava: fotografia devia estar no currículo da arquitetura e do design. Devia ser assim a coisa básica. Por quê? O que acontece? E também é uma coisa que eu sempre usei óculos na minha vida, né? Sempre. E eu não sei mais olhar sem óculos. Eu tentei usar lente, eu não consigo, porque o óculos me dá uma moldura do que eu enxergo. E a câmera fotográfica, ou o celular, ou a fotografia em si, ela tem esse domínio, ele recorta uma realidade que a gente tem que enxergar uma parte daquele todo, e que, muitas vezes, aquela parte é muito mais significativa, é muito mais de uma história do que o todo como um conjunto. E, hoje em dia, com a velocidade que a gente tem das mídias sociais, o nosso olhar está muito leviano para tudo, inclusive em relação à fotografia. Porque muitos de vocês, aí eu vejo aqui uma geração nova, eu sou da geração onde eu usei máquina fotográfica. Então, a gente tinha uma responsabilidade com a fotografia, porque você tinha 36 imagens para poder usar naquele rolo de câmera numa viagem, por exemplo. Hoje, não. Hoje, você vai tirando um monte de foto e essas fotos tornam-se descartáveis. Então, qual é o preço que se paga nisso? É do olhar. O olhar é que fica sacrificado, porque você deixa de prestar atenção às coisas que estão no seu entorno. É ou não é, Luffy? Por exemplo, quem aqui, que é todo mundo profissional, já faz fotos dos seus projetos? Né? Todo mundo tem que fazer fotos dos seus projetos. Quem não está fazendo fotos dos seus projetos, a gente vai falar muito hoje, vocês vão sair fotografando qualquer coisa do seu projeto, e eu vou te explicar por quê.
Vamos começar um pouquinho sobre o que está acontecendo com os escritórios de arquitetura, com os projetos de arquitetura que a gente tem visto de design de interiores. Vocês concordam que a gente está vendo muita coisa parecida? A gente está vendo muita coisa parecida na cor, na solução, a gente está vendo muito isso. Mas, vamos dar uma ida agora para as mídias sociais. Vocês já começaram a reparar que o fenômeno do Instagram, e aí vamos falar mais do Instagram, as pessoas agora viajam para fazer uma fila de horas para fazer uma foto igual que ela viu na internet? Gente, qual é o nível de absurdo dessa história? Vocês já viram isso, né? Perrengue chique da vida. Você fica ali 1 hora na fila para fazer uma fila no balanço que você alugou um vestido. Porque a outra fez, e a outra fez, e a outra fez. O quanto a fotografia, a representatividade e a referência que você está deixando vir para a sua vida está impactando como você está fazendo a sua obra. Então, quando a gente fala dessa história da fotografia, é uma provocação que eu quero fazer para vocês sobre a marca do escritório de vocês. A marca de vocês, como profissionais, passa diretamente com as referências que vocês estão permitindo entrar para que vocês tenham assinatura que você reconheça de longe. Eu, por exemplo, se eu ver qualquer coisa que eu vi do Vitor, ninguém precisa me dizer, eu vou falar, isso aqui é do Vitor Penha. Se você vê alguma coisa de algum profissional que vocês gostam, isso aqui é de fulano, isso aqui é de ciclano. E aí, como que a gente consegue sair dessa massa toda de todo mundo estar fazendo a mesma foto, a mesma história, o mesmo estante, a mesma marcenaria, a mesma tudo que a gente está vendo, e a gente começa, então, através das referências que a gente tem fotográficas, porque a gente trabalha com imagens. Quando você projeta um projeto, você está pensando o tempo todo numa imagem, ou seja, numa fotografia, num movimento dentro daquela história. Como que a gente consegue fazer isso? E uma coisa que eu acho interessante, que agora aproveitando esse gancho aqui que o Luffy está falando, por mais que a gente esteja falando sobre um recorte do olhar, né, que a gente está falando aqui sobre olhar, sobre como olhar, como educar esse olhar, né? Mas o resultado da educação desse olhar é um processo muito mais amplo por trás para chegar nesse olhar. Porque o que acontece? Que nem, vamos pegar o quanto o olhar hoje ele rouba a cena de tudo, inclusive na arquitetura, que faz com que tudo fique igual. Vocês também devem ser muitos são de fora aí, mas se vocês olham nesses condomínios de casa de campo, que nem tem um condomínio que eu costumo ir, que é na beira de uma represa, eu fico impressionado, porque geralmente na beira da represa os terrenos são em declive, né? Porque ele cai no sentido da represa. O que acontece? Todo mundo faz uma caixa que é o mirante. Tipo suspensa. Suspensa. E embaixo coloca toda a garagem, departamento de serviço, porão, depósito, tudo. Não é sobre isso. É sobre experimentar a natureza, é sobre ter pé no chão. É sobre... As pessoas cortam a árvore para ter a vista, quando, na verdade, deveria fazer um ambiente embaixo da árvore para apreciar o mirante, pondo o pé no chão. Então, esse olhar curto, que é o que está acontecendo hoje, que a gente encurta o olhar, e a arquitetura está sendo feita para o olhar, embora a gente esteja ensinando vocês a educar esse olhar, é pelo contrário. Para chegar no resultado da melhor educação do olhar, você tem que romper com esse olhar, com esse olhar rígido que está hoje, esse olhar enquadrado. A gente está ensinando vocês a enquadrar para que vocês passem pelo processo antagônico do não enquadramento e que isso, em um enquadramento, reflita o projeto de vocês. Viajei demais ou fez sentido? Não, tem todo sentido. Inclusive, essa é a primeira regra. Se vocês não lembrarem de nada que a gente falar aqui hoje, vocês vão lembrar, preciso quebrar a regra. É a primeira regra, inclusive, da fotografia. Porque, senão, eu vou estar fazendo a mesma foto que alguém já fez. E aí você não se destaca nunca mais. Quantas vezes eu já encontrei fotógrafos que eram infinitamente mais técnicos do que eu? Em termos de, pode perguntar qualquer câmera, sei. Qualquer coisa, sei. Aí você pergunta para mim, tipo, e aí ninguém lembra
ninguém sabe, não emocionou ninguém, não marcou nada, não teve nada. Por quê? Só a técnica não basta. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, em termos de tocar. Então, nessa história de quebrar regras, existe uma coisa que a gente tem um defeito que é, muitas vezes, comum a muitos escritórios de arquitetura e a nós todos, que é a gente só olhar referências de arquitetura e decoração. A gente olha muita revista de decoração, a gente vê muitos programas de YouTube de decoração e arquitetura, a gente vai muito em mostras de arquitetura, a gente fala só sobre coisas de arquitetura, a gente só conversa com gente de arquitetura, a gente está muito dentro dessa história da decoração. Todos os dias, então é por isso que, querendo a gente ou não, dentro do nosso subconsciente, a regra está colocada. É assim que se faz. Não, e daí, só para fazer um paralelo aqui, daí acaba acontecendo o que o Luffy falou aqui, que é a experiência da fotografia. Você vai, viaja e chega no lugar, fica numa fila imensa para tirar a foto na cadeira que a pessoa foi. Então, daí a experiência, quando você fica com essa experiência curta no processo, né? Porque exatamente o grande prazer que a gente tem como criativos, porque somos criativos, estamos fazendo a criação de onde as pessoas vão viver, habitar, ser felizes, essa nossa profissão. O que acontece? A gente precisa trazer referências que estejam muito fora do mercado, porque senão você vai fazer o mesmo banheiro. Só que você acha que você está fazendo diferente. Nossa, gente, eu já passei por isso. Cara, você tem que ver, eu fiz uma sala que ela é muito diferente. Eu entro na sala e falo, como é que eu conto para ela que eu já vi umas 50 dessas? É sério, para a gente que entra na obra de muita gente, essa provocação é muito legal, porque é a marca de vocês que fazem a diferença. Então, como é que a gente faz? A gente começa a buscar referências completamente fora do mercado de arquitetura e decoração. A gente começa com uma palavra que vocês também podem escrever no caderninho mental de vocês. Se permitir a. Vamos nos permitir a. Espera aí que eu queria permitir vocês que estão em pé. Tem uma cadeira aqui na frente e um banco aqui, ó. Vem para cá, se vocês quiserem. A gente espera. Eu odeio quando faz isso comigo, eu tenho que passar na frente de todo mundo. Aí eu repito para todo mundo. Ai, que raiva. É que a gente está em casa. Vai, pessoal. Eu vou contar a teoria. Todo mundo conhece a teoria do lavabo, que eu já contei? Ninguém conhece. Você conhece? Então, eu vou contar a pedidos. Mas, dentro dessa história da gente quebrar o olhar para a gente fazer realmente com referências de fora, isso vai fazer com que a gente tenha um estímulo mental tão intenso, a gente tem tantas coisas, e é aí onde a fotografia entra. Porque, às vezes, você tem fotografias que são muito diferentes umas das outras, e uma vai influenciar. Uma vez a Pink Weiner foi dar uma olhada em umas fotos minhas de arte, foto-arte para quadros, e eu nunca tinha nem ouvido falar dela, nem sabia que ela era filha da Nusa Leão, e não sabia nem que ela tinha a loja do Bispo, não sabia nada dessa artista maravilhosa, olha que absurdo. E aí ela falou, eu falei, claro, vem aqui em casa. E aí ela foi. Quando eu abri a porta para ela, ela falou assim, antes de entrar, é aquele jeitão dela assim, antes de entrar, eu quero te fazer uma pergunta. Aí o que foi? Ela falou, por que quando você fotografa uma cadeira, dá vontade de sentar? Por que você fotografa um mar e dá vontade de nadar? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque era natural, porque eram as minhas referências, porque eram as minhas entregas. Talvez que aquele mar tenha me emocionado tanto que eu não quis fazer a mesma foto de mar que o outro já tinha feito. Talvez aquela cadeira ela falou tanto comigo que eu não precisava pensar em outra pessoa que tinha fotografado uma cadeira de determinada forma. Então, essa história que a gente precisa procurar dentro dos escritórios de arquitetura e de decoração. Essa quebra da regra pela emoção, pela verdade e, principalmente, pela experiência acumulada que a gente vai se permitindo. E aí eu gostaria de falar duas coisas. Que o Luffy fala sobre tudo isso, sobre a foto dele, mas agora eu, como um cliente e como experimentou as fotos que o Luffy faz, o que eu vejo de diferença e que sempre eu reconheci que era uma foto do Luffy? Que óbvio que existe uma ordem na foto dele. Existe uma organização que eu, como arquiteto, me satisfazia muito olhar e entender. Nossa, Luffy, você fez aqui um alinhamento, você fez esse recorte, a luz, aqui tem um desenho, que a luz também é uma parte importante nessa concepção. Mas ele conseguia, dentro dessa ordem, captar uma desordem, uma disruptura, uma transgressão. Porque o que emociona não é o lugar confortável.
Eu lembro que eu tive uma experiência no estúdio uma vez, que eu quis fazer um restaurante e eu queria colocar um azulejo caramelo anos 80, que é horrível. Ninguém gosta de azulejo caramelo dos anos 80. E eu lembro que eu cheguei, coloquei na mesa para o cliente e falei, não, eu quero usar isso aqui. E ficou aquele silêncio. E daí todo mundo falou, mas por que você quer usar isso? Eu falei, porque é feio. Porque se a gente conseguir dar beleza para esse azulejo, ele vai criar um encantamento que ele vai ser único. E foi o processo inteiro do restaurante, as pessoas... E tinha a menina do marketing ficava assim, se não ficar bom, eu vou colocar aqui uma foto de Nova York. Eu falei, se você colocar uma foto de Nova York, eu tiro minha assinatura. Mas tudo bem, você pode colocar a foto de Nova York, se quiser, na escadaria. Mas esse azulejo, nós vamos... então vamos testar. Vamos lá, garimpamos azulejo, colocamos azulejo. Só que daí, a hora que colocou o azulejo caramelo, anos 80, fiz uma iluminação laranja na escada, coloquei um detalhe que fazia. Tinha um elemento do azulejo que compunha com a luminária, que era o mesmo desenho, que foi uma luminária esculpida de madeira. Não teve uma pessoa que não entrou e não causou esse encantamento. Falava, nossa, que incrível, esse azulejo, nunca achei que ia ficar bom. E daí, nessa... Tem uma frase do Newton Bonder que eu gosto muito, que quando você capta alguma coisa pelo avesso, você captura a alma daquilo. Né? Então, quando você capta a beleza pela não beleza, ou pela disruptura, você capta a alma daquilo. E você transmite essa alma, que é o que o Luffy faz nas fotografias dele. Então, a gente está fazendo um paralelo, vocês que são arquitetos e designers, até bom esse meu depoimento, porque vem na linha do que o Luffy faz na fotografia, que é isso. Tem uma ordem, tem uma organização, mas tem por trás a coragem de ser disruptivo, de colocar uma pessoa que talvez não esteja tão bonita, de colocar um objeto que talvez não seja tão parte daquilo lá. Tem uma luz própria que organiza. Tanto é que eu olho uma foto e eu reconheço quando é foto do Luffy. E eu tive experiências de ter projetos fotografados pelo Luffy, que era para um determinado, e depois iam outros fotógrafos, era outro projeto. Não era a mesma coisa. E eu falava isso para ele, era até uma saia justa, às vezes, administrar tudo isso. Né, Luffy? Quantas vezes a gente passou por isso, né? Porque isso significa que você se permitiu deixar se emocionar. Num projeto, se a gente começa a fazer isso, e é isso que a gente tem que falar sobre a fotografia, que é o que a gente tem, o tema aqui hoje, a gente começa a entender que, quando a gente bebe em fontes diferentes, a gente vai fazer sem pensar. Eu tenho certeza que, quando o Vitor inventa alguma coisa que ele cria ali, não teve uma dor de cabeça muito grande para fazer aquilo porque eu sei que, na hora que eu estou fotografando, por exemplo, no meu livro de fotografias, que é Onde Vive Você, o prefácio é do Maurício Arruda. E aí é muito engraçado que, quando ele me mandou o prefácio, eu falei, nossa, o que será que ele quer dizer com isso? E eu amei, porque eu estava no aeroporto, chorei, paguei mó mico, porque sabe quando manda a prova e o texto, né? E ele falava assim, o Luffy não consegue fotografar calado. Acho que é um elogio, né? Eu comecei a rir, porque eu falei, gente, é verdade. Quem aí... Eu acho que eu nunca fotografei a casa com ninguém aqui ainda, né? Na casa de ninguém. Mas quando eu estou fotografando, é assim, desde a hora que eu chego até a hora que eu falo, a gente ri, a gente fala não sei o quê, a gente come bolo, e eu vou fazer assim, fui fazendo as fotos. Aí, no final, a pessoa fala... Peraí. A pessoa fala, eu não sei nem que hora que você fez essa foto, porque é o tempo inteiro. Eu falei, cara, eu só registrei o que a gente estava vivendo, eu estava pirando mesmo com essa estante, eu estava surtando com o seu quarto, eu estava achando incrível. Ou seja, eu estava emocionalmente envolvido com aquela história naquele momento. Aí sai a foto. Agora, quando a gente quer fazer um projeto para satisfazer o nosso ego de currículo para aparecer numa revista, que a gente não se emociona com quem vai morar, que a gente não entende aquilo que vai fazer, mas a gente quer fazer tão parecido com aquela pessoa de Milão para poder ver se alguém me nota, é um caminho do erro. É o caminho da limitação, é o caminho do pequeno. Então, por isso que a gente fala muito isso. Quando a gente busca um olhar sobre alguma coisa, e o Vitor podia falar para a gente agora sobre a importância que na fotografia tem, mas na vida e na arquitetura também, que é a questão da luz e sombra. E aí eu faço esse gancho que o Luffy, porque é bom eu dar o meu depoimento, porque eu estou do lado de vocês, né? Porque o Luffy está do lado... Eu estou do lado da experiência com o cliente, né? De poder... E eu costumo dizer, eu tenho um estudo muito grande em cima da percepção. Também, apesar de eu trabalhar como arquiteto, eu sempre entendi que eu tenho controle sobre o estímulo, não sobre a percepção.
E isso nos coloca num papel muito humilde na prestação de serviço para o cliente. Como eu trabalho muito com o imperfeito e com o avesso, eu tenho que aprender a escutar o que meu cliente tem. Uma vez eu tive também um depoimento que a gente ia fazer uma laje e a laje ia ficar exposta. Tirei o forro de gesso e ia deixar a laje exposta. O cliente me liga 10 horas da noite, assim, que era meu amigo. Vitor, puta, deu tudo errado, cara. A laje está um lixo. Está cheia de buraco, está toda detonada, acho que não vai ficar bom. Falei, tá bom, Fábio, vamos lá amanhã, a gente vai entender o que é isso. Cheguei lá, olhei, falei, cara, para mim está perfeita. É isso. Porque a gente vai contextualizar de outra maneira, isso a gente vai ter uma tubulação. Mas, cara, a casa é sua. Eu posso te dar a segurança de que vai ficar incrível depois, mas se você acha que você não vai conviver com isso, agora é o momento de você tomar a sua decisão. Porque consertar isso depois vai ser complicado. Pensa até amanhã e você me fala. No dia seguinte, ele, cara, se você acha que vai dar certo, vamos nessa. Eu falei, então tá, vamos. E aquilo virou a coisa que ele mais ama. Porque abriu um portal interno dentro da percepção dele. Até hoje ele fala, meu, essa laje realmente ficou incrível, como é o máximo. Porque aquilo causa uma desconfiança interna nele, de certos padrões que ele tem. Ele começa a descobrir um outro padrão interno. Então, qual que é o caminho dessa disruptura como profissional? Aprender a escutar. Hoje, eu defendo muito que a gente vive uma patologia dos sentidos pelo encurtamento do olhar por questões tecnológicas. Eu vivi numa casa onde eu vivia com o horizonte. Eu tinha uma vista muito grande, e essa vista nem sempre era agradável. Às vezes me dava medo, me dava ansiedade pela dimensão que era a cidade. E eu comecei a perceber que, quanto mais longe eu olhava, mais perto de mim eu chegava. E daí eu percebi o quanto o olhar curto nos distancia de nós mesmos. E hoje o nosso olhar está muito curto, por causa da tecnologia. Então, a gente tem que entender que ver é o estímulo, olhar é a curiosidade, enxergar é quando você está perto de escutar alguma coisa. Então, é um aprofundamento sensorial. Então, você tem a capacidade de escutar o que aquele espaço está conversando com você. O Luffy, ele escuta o espaço. Ele escuta quem está vivendo. Ele escuta quem está... Eu, como profissional, eu escuto o meu cliente. Daí você percorre um caminho de tradução. Porque se a gente ficar preso a esse olhar, a essa referência que vem enlatada e localizada, a gente não tem um aprofundamento no trabalho. A gente fica é o que nós estamos amarrando aqui. Seja na fotografia, seja na arquitetura, o olhar fica curto, porque vocês não escutam o que tem para propor aquilo, né? E eu acho que uma grande história que a gente pode começar a fazer é ficar escutando, lendo sobre os arquitetos mais conhecidos do passado. Porque quando a gente pega para esses arquitetos referências do passado, que a gente não estava com essa tecnologia do ter que agradar e ganhar like, a gente vai aprender muito mais como eles se destacaram, como que eles fizeram para que realmente a obra deles fossem lembradas até hoje, que a gente olhasse uma referência assim. Então, um dos grandes sinais muito legais de que a gente está no caminho certo, na minha opinião, então é uma coisa pessoal, é quando a gente se sente incomodado. Se a gente se sente incomodado, aquele nó assim, aquele negócio, é porque o trem está vindo um negócio bom por aí. Porque significa que você não está fazendo igual. Porque se você estivesse fazendo tudo muito igual, estava confortável. Está tudo certo, está padrão. Agora, se tem alguma coisa que é igual esse azulejo dos anos 80, ou essa laje que o cara se sentiu incomodado e ele deixou acontecer, a gente começa, então, a aprender que a gente está no caminho certo. E, por falar em fotografia, eu já passei por vários momentos onde os profissionais tinham um grande problema, que é, você tem um cliente, um ótimo cliente, e ele consegue pagar a obra. E não é barato fazer uma obra. Aí vai chegando na fase de acabamento, aí vai fazendo, tá, não conseguimos terminar a obra. Não tenho dinheiro para comprar sofá. Não tenho dinheiro para comprar, mas mandar fazer a estante agora. Não sei quando eu vou conseguir comprar o tapete. Não é verdade? Né? Na normalidade, que não é um milionário daqueles que está sobrando, é assim que acontece. O que acontece nessa história? Você não faz a foto. Você fica esperando o dia que o cara vai fazer o sofá. Você fica esperando o dia que a casa estiver pronta. Aí, quando acontece de você conseguir fazer uma produção ou, de repente, conseguir fazer essa história, a casa já está tão lotada das coisas da pessoa que já não é mais aquele projeto que você tinha imaginado para o seu escritório. Porque a gente também tem que ter isso. Então, na minha opinião, como fotógrafo para arquitetura, eu acho que vocês deveriam separar em duas coisas. Uma coisa é o ideal pensado,
aquilo que é a sua capacidade de realizar. Independente de que cliente você vai apresentar o seu portfólio, a sua marca, essa daqui é a entrega que eu posso te dar para aí você colocar a sua personalidade dentro dela. Então, na hora que eu falo isso, é porque é o seguinte, muitas vezes você está com um banheiro perfeito, ele está lindo, você acabou de colocar todas as louças, os metais, o espelho, está tudo lindo ali. Aí você fica esperando a sala ficar pronta e não faz a foto do banheiro. Hoje em dia, você tem um celular excelente, você faz essa foto. Se depois você tiver a oportunidade de ter uma diária com um fotógrafo profissional para poder ter as fotos profissionais da casa inteira, você faz. Mas vamos falar daqui a pouco de luz, para que a gente possa entender essa história da luz, mas você faça fotos, nem que sejam conceituais, daquele processo que você pensou. Porque quando a gente faz uma casa, a gente tem a união da capacidade técnica criativa de quem foi contratado e essa leitura do profissional de acordo com a pessoa que precisa viver ali feliz. Então, muitas vezes, eu fotografei, por exemplo, para o Guilherme Torres, e que eu achava o máximo, às vezes, quando eu estava fotografando, que era assim, ó, era aquela sala maravilhosa, aquele lugar lindo, maravilhoso, sem nenhum móvel, só uma cadeira. Você acha que a pessoa vai viver naquela sala com uma cadeira, gente? Claro que não. Um dia ali vai ter mesa, vai ter tapete, vai ter quadro, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas dentro daquela capacidade, daquele momento, daquela luz, daquela construção, bota só uma cadeira aqui para ilustrar. Num futuro eu faço a outra. Hoje em dia nós estamos vivendo numa época muito interessante, que é a época da liberdade de comunicação. Há bem pouco tempo atrás, se não saísse em uma revista, você não era ninguém. Você não apareceu, ninguém te viu. Hoje em dia, você faz a pessoa te ver, porque você tem o Instagram, você tem outros meios, você tem o YouTube, tem, enfim, milhões de outras possibilidades. Vocês se tornaram mídias, nós somos mídias. Então, significa que hoje a fotografia, mais do que nunca, ela tem a capacidade de ser o nosso portfólio. Eu, quando comecei a ser fotógrafo lá em Londres, eu tinha que andar com um portfólio gigantesco. Vocês lembram quando as modelos andavam com book? Então, o fotógrafo era a mesma coisa, você chegava lá para mostrar o que você era capaz de fazer. Aí depois o site, agora você pode entrar no meu site. Hoje em dia não tem mais site, as grandes agências, as grandes coisas entram no Instagram. Então, para você ver o quanto é importante que vocês saibam fazer uma foto que represente o que vocês são capazes de fazer, com a realização de quem vai morar dentro daquele lugar. E, através dessa comunicação, através das imagens, vocês consigam mostrar para o caminho que vocês estão indo. E não é mostrar só para o cliente que vai te contratar. É mostrar para você mesmo, e para você mesmo, se você não está fazendo um Instagram bonitinho. Porque os grandes arquitetos não pensaram em fazer alguma coisa bonitinha. Pensar em fazer algo incrível, algo diferente, algo emocionante, algo que realmente tivesse ali uma linguagem que fizesse diferença na paisagem urbana e para quem também mora dentro daquela casa. Faz sentido para vocês? Eu queria muito que o Vitor falasse sobre a luz e sombra agora, porque eu acho muito legal essa questão da fotografia que é construída com luz e sombra e a arquitetura também. Eu, como falei, eu sou professor de luminotécnica e eu sempre tive uma abordagem muito peculiar em relação a isso, porque eu sempre falava isso para os meus alunos. Primeiro que eu falava assim, olha, vocês vão fazer o curso inteiro, boa parte do que eu vou falar aqui vocês encontram em mídias sociais ou na internet. Mas, se vocês saírem daqui com o olhar educado, com o olhar curioso, o curso já valeu. É sobre olhar, é sobre transgredir. Eu lembro que, uma vez, eu assisti, há muito tempo atrás, uma entrevista do Marcos Mignon no Jô, que ele fazia aquela brincadeira de que ele via não continuidade de filmes, fazia na MTV, né, um trabalho. E ele falou que a vida dele era um inferno, que ele não conseguia assistir um filme sem não perceber os erros de continuidade que aconteciam no filme, coisa que, para mim, passa super despercebido. Eu não consigo chegar num lugar e não fazer uma varredura, um raio-x do que acontece com luz. É um inferno na minha vida. Eu não consigo chegar num restaurante, se eu chego e a luz pegou no meu olho, eu falo, puta, eu não consigo ficar aqui. Posso mudar de lugar? Daí fico quicando, fico... Não, se eu
às vezes, e eu tenho uma foto, acho que foi uma fotossensibilidade, que quando eu era pequeno eu não saía de casa sem óculos escuros e guarda-chuva. Né? Era uma estranheza, naquela época isso se tornava como estranheza, mas devia ser uma fotossensibilidade mesmo, e que eu peguei essa sensibilidade e fiz disso o caminho do avesso que eu falei. Porque eu, no meu projeto, eu falo muito, todo lugar que tem luz carrega sombra na mesma proporção e vice-versa. Fala de novo para vocês anotarem que essa frase é Essa forte. frase vai estar na minha lápide, mas todos meus amigos falam, isso aí vai estar na sua lápide. Porque eu falo, todo lugar que tem luz carrega sombra na mesma proporção. E vice-versa. E vice-versa. Se a gente vive hoje um momento sombrio, tem uma luz escondida aí atrás que a gente tem que resgatar, que a gente tem que entender. Né? Não tem esse... se você passa por um momento de euforia, você tem que passar por um momento de depressão, você tem que aceitar esses momentos para poder depois chegar no equilíbrio. Porque, se vocês olharem, nos países nórdicos, onde lá a luz natural é 10 vezes menor, aqui no Brasil, no Nordeste, nós chegamos a 120 mil lux de luz natural. A média anual em Londres é 25 mil. É 1/5 de luz natural. É óbvio que eles são mais lineares na atitude. Você pega os países onde tem muita luz natural, a gente tem muita luz, mas a gente tem muita sombra, a gente é intenso. Porque a gente vive essa disparidade de luz e sombra. Entender esses contrastes, se você olha um projeto que é todo iluminado, ele não emociona. O que emociona? É a luz ou é a sombra? Ninguém chora na luz, você vai chorar no escuro. Porque te emociona. Você não dá valor para uma coisa que está iluminada, você dá valor para uma coisa que existe uma sombra que glorifica essa luz. Então, quando você entende que é a sombra que glorifica a luz, no projeto, você começa a entender que você tem que fazer não um projeto de luz, mas um projeto de sombras. Porque é ele que vai dar a sofisticação para o projeto, o equilíbrio. É ele que vai dar, é esse contraste que vai fazer com que ele se valorize. Porque eu costumo dizer que tem a luz que funciona e a luz que emociona. A luz que funciona é só luz. E o mesmo vale para uma fotografia, né, Luffy? Eu posso contar o primeiro barraco que eu tive com revista? Na verdade, não era um barraco, porque não faz parte, né, da situação, mas eu fui fotografar para a Casa Cláudia na época, e eu tinha acabado de chegar, estava muito nessa história, e era com a Zizi Carderari. Aí as pessoas falaram para mim assim, você vai fotografar com a Zizi Carderari? Aí eu, tensa, né? Por quê? Ela é muito brava. Eu falei, tá, e daí, né? Tudo bem, vamos lá. Então, eu já fui com medo de fotografar. E ela ainda começo, né, Luffy? E ainda... E começo, né? Eu bem começo. E aí ela montou uma cama, porque ela é fera de montar cama. Então ela era assim, ela era o apartamento do vizinho de baixo dela, que ela fez toda a produção, e era sobre roupa de cama. E aí ela colocou, então, aquela cama maravilhosa, linda, perfeita, não sei o quê, naquela janela. Aí eu fiz uma foto, que eu fui para casa assim, uau, que foto maravilhosa, que coisa linda. Aí fui, tratei a foto, não sei o quê, e mandei para a direção de arte da Casa Cláudia, me liga a menina da direção de arte. Você tem outra foto? Eu falei, não, né? Porque eu também era assim, tá, gente? Eu só mandava aquela que eu gostava. Ah, mas manda outra para ela escolher. Não, ela vai escolher essa, porque essa daqui é a mais bonita, é a assinatura, né, gente, da história que você está falando. Aí ela chegou... É um pouco a coragem que você falou, não, né, muita Luffy? coragem. Coragem porque que a gente tem que ter de ser disruptivo. Né? Quando uma empresa te contrata, ela faz assim, eu preciso que você vá lá, faça e me dê a liberdade de escolher um monte. Ou então, desde o início, eu falava assim, quando a pessoa falava assim para mim, só fazendo já que você abriu esse adendo, a pessoa falava, Luffy, tudo bem, eu queria um orçamento seu para fotografar determinada coisa, isso lá no início de carreira. E eu queria que você me passasse o orçamento, que eu estou fazendo um levantamento de 3 orçamentos para apresentar para o cliente. Você ligou para a pessoa errada. Olha, porque o dia que você quiser a minha foto, você me liga. O meu orçamento, você não está falando... Você entendeu a diferença? Assinatura, assinatura. Não é valor que você competiu com mais 2. Faz sentido? Tá, então, nesse dia do negócio da foto, aí eu falei assim, não, eu só tenho essa foto da coisa. Ela, não, mas é porque ela tem essa sombra, e a gente precisa que ela seja toda iluminada. Aí eu falei, mas eu não sabia que você estava me contratando para fazer catálogo da loja americana. Falando para ela. O que era a foto? Era uma janela maravilhosa, gigante, com aquela luz maravilhosa passando por cima da cama. E aí, claro que aqui estava mais escuro, por causa da história, e aí passando aquele raio para cá. Vocês já viram essa cena na vida? Então, isso que eu perguntei para ela. Eu falei assim, minha filha, se eu tiver a vida ali, ela não tem um holofote iluminando o outro lado. Nesse dia, eu percebi que ela estava certa. Eu é que estava fazendo para a pessoa errada.
Entende a diferença? Então, nesses momentos é que você começa a entender, não, eu entendo o que eu estou entregando. Eu estou entregando emoção, cara, porque você vê uma cama dessa, dá vontade de você pular em cima dela e ficar lá, maravilhosa. Mas se você entrega um chapado de luz sem sombra nenhuma, já era, é um negócio de catálogo de venda de produto, não é isso que eu quero. Então, dentro dessa história, entra a capacidade que você tem da referência. A minha referência era lúdica, era maravilhosa, era uma coisa real que estava acontecendo ali. Então, isso que a gente está falando da luz e sombra. A gente não pode evitar a sombra quando a gente está em busca da luz. A gente tem que ter esse equilíbrio. E como a gente está falando que vocês são profissionais e a gente está falando dessa história, eu vou falar de 3 fotos que são fundamentais depois que o meu celular parar de tocar. Peraí. Foi mal, galera. Eu vou falar de 3 fotos principais que vocês precisam fazer em todo o projeto, e eu queria que vocês fizessem isso, inclusive, com o celular, quando vocês estiverem lá. Então, para vocês fazerem... Por que eu estou falando para você fazer com o celular? O certo é você contratar um profissional para fazer, porque o seu projeto bem lindo, você vai querer ver ele publicado, vai querer ver ele no lugar bacana, então seria legal você fazer com um profissional. Mas você pode postar no Instagram, você pode fazer várias coisas. Existem 3 fotos que eu acho fundamentais de vocês fazerem. Uma que a gente chama de foto aberta. Todo mundo sabe o que é foto aberta? Não. Foto aberta é aquela que mostra o máximo do ambiente. Por exemplo, se você tem uma sala, você vai escolher um ângulo daquela sala que ela represente o máximo do que você conseguiu fazer ali. Por exemplo, aqui eu peguei o sofá, peguei o móvel ali da frente, a mesinha de centro, a cadeira, o quadro. Então, ela fez essa foto maior, essa foto aberta, onde você vai fazer. É importantíssimo que vocês entendam, quando estiverem fazendo essa fotografia com o celular, que a gente, olha só, quando vocês olham aqui para essa televisão, você está vendo, da onde você estiver, você pode estar embaixo, você pode estar em cima, qualquer lugar, você está vendo ela assim? Não, você está vendo sempre com uma linha reta. Se você olha para a porta não está reta, ela está reta. Você pode estar em qualquer jeito, que ela sempre, o seu olho vai ver ela reta. Então, dentro do seu telefone, mesmo que você não consiga fazer a foto com a linha vertical reta, na hora que você editar, você deixa ela reta. Tá? Porque é isso que faz a diferença. O corte reto, vertical e horizontal. Só que o horizontal você tem mais liberdade. Porque, como uma vez a Fratini da Casa Vogue falou para mim que a gente estava fazendo uma foto. Ela falou, o importante é a foto bonita, não é a foto reta. Ela é linda, emocionou, essa foto deu certo. Mas isso vale para horizontal. Para vertical, normalmente, você sempre tem que deixá-la vertical, certo? Então, fazendo essa foto aberta, eu vou contar esses 3 tipos. Aí você tem você pega essa foto reta e fez a foto aberta, tá certo? Sempre vocês vão fazer essa foto. Depois, você vai fazer uma foto média. O que é uma foto média? Vamos supor que você fez a sala toda e agora você quer mostrar como vocês pensaram a circulação entre o sofá passando ali pela lateral até chegar do outro lado da sala. Então, você vai pegar aquela mesma foto que você pensou aberta e vai fazer ela um pouco mais fechada, valorizando uma cena mais exclusiva. Por exemplo, o sofá com a mesa de centro e alguma coisa. Tá certo? Então, essa é a segunda foto que vocês vão sempre fazer. E a terceira foto, que é essa que faz a diferença, que poucas pessoas fazem, e que muitas vezes são as fotos que mais dão engajamento no Instagram, e são as fotos que mais também emocionam a hora que você vai mostrar, que são as fotos de detalhes. Atenção, existem detalhes que você faz... Olha que bonitinho. Existem detalhes que vocês fazem só porque é bonitinho, e existem detalhes que vocês querem mostrar alguma coisa técnica que vocês foram capazes de pensar e executar, que é isso que é o objetivo. Então, essa foto de detalhe, normalmente você vai fazer, pode ser um vaso bonito que você colocou só ele em destaque, o resto está desfocado em cima da mesa, assim como pode ser um canto, que você fez uma cantoneira específica que você pensou para algum detalhe, um rodapé especial que você pensou, aquela maçaneta garimpada que você deu o destaque, que fez a diferença. O que eu aprendi com a fotografia, porque o meu projeto Life by Luffy, onde eu tenho o canal no YouTube, tem todo o projeto, ele começou só como fotografia. E aí, só como fotografia, eu virei colunista da Casa e Jardim durante 5 anos, e era só fotografia e texto. E foi ali, na fotografia e texto, que eu percebi que as pessoas não gostam muito de ler,
e elas têm pouca capacidade de ver aquilo que eu queria que ela visse se eu não chegar muito perto para ela. Foi por isso que o vídeo me ajudou, eu levava a pessoa para lá. Então, se você, em um post, conseguir fazer a fechada, a média e a aberta, a pessoa vai entender o que você pensou como arquiteto, como design de interiores. E você começou a entregar para ela uma história que agora eu quero que vocês gravem isso que eu vou falar. Arquitetura, design de interiores e fotografia é contar histórias. Você está contando uma história de quem vive ali, você está contando a sua carreira também, o seu caminho que vocês estão seguindo de capacidade técnica de realizar alguma coisa. Então, cada vez que vocês representarem através de imagens, alguma coisa que vocês estão fazendo de fotografia, contem histórias. Sabe? Isso vai ajudar muito na comunicação de vocês. Olha, essas cadeiras que nós escolhemos... Gente, quem está sofrendo com sol, olha que sombra boa que está ali. Ó. Pode pegar a cadeira e levar ali que eu espero. A gente também. Eu não sou obrigado. Aqui, ó. Todo mundo me vendo ali. Tá, com essa blusa aqui não dá certo. Não. Alguém quer mais sair do sol? Tá tudo bem? Ali também tem, ó, com sombra, quem quiser. A gente está em casa, vocês estão sabendo, né? Então, tá tudo certo. Tá tudo bem? Tá. Bom, então, dentro dessa história, vocês estão começando a perceber que a fotografia, ela é importantíssima, é a melhor arma para a gente agora, como profissionais, porque nós nos tornamos mídia. A gente não precisa mais, muitas vezes, um post seu, ou um post de alguém que trabalha com a internet, da sua obra, vai te dar muito mais repercussão e clientes, muitas vezes, do que uma publicação como a gente tinha antigamente, com as publicações que chegavam a poucas pessoas, entendeu? Hoje a gente está exponencial. Então, utilizem a fotografia para mostrar o trabalho de vocês. Mas eu quero pedir para que vocês façam um exercício. Esse exercício é o seguinte: comecem a olhar para as grandes obras de fotografia para entender composição. Composição. Inclusive, eu estou gravando o meu curso de decoração, que ainda vai sair para frente, daqui para frente, mas eu tenho uma hora que eu expliquei uma história, eu vou dar esse spoiler do coisa. Você quer sair do som? Não. O que acontece? Tem um momento que eu peguei uma foto de Cuba, que eu fiz uma foto em Cuba maravilhosa. Sabe aquelas coisas assim, tipo, esquece, nunca mais vai acontecer. Fotografia tem isso, é segundo. Eu fiz uma foto que eu olho para ela até hoje e falo, não acredito, porque assim, tem uma janela azul, uma porta azul, uma pessoa vestida inteira de azul, com uma setinha azul, e na hora passou um carro antigo de Cuba, azul. Eu falei, aquela foto maravilhosa. Quando você olha aquela foto, eu faço uma comparação com várias outras fotos de arquitetura e de decoração, na verdade, onde foi usada a mesma técnica de destaque para aquela história. O que eu estou querendo te dizer? Muitas vezes, quando você olhar uma fotografia, quando você olhar uma referência que não tem nada a ver com arquitetura, na hora de você fazer a sua composição, vai estar dentro de você e você vai entender. Nessa aula lá também, eu mostro, por exemplo, um campo de flores, que em Londres tem muito essa história de flores na primavera, sempre coloca em tudo quanto é lugar, e aí eu mostro vários jardins de flores que me emocionaram, e depois várias decorações que eu já fotografei, que eram idênticas ao jardim. Imagina você chegar e falar, não, essa decoração, essa solução, ela está baseada numa história que não tem nada a ver com o que outra pessoa fez. É uma coisa emocional, ou que o cliente contou, ou que você vivenciou e trouxe para ele. Então, dentro dessa história, a gente começa a entender que quando a gente se comunica através de imagens, a gente está com poder na nossa mão, literalmente. A gente está com o celular nas nossas mãos. A gente só tem que parar de ir, por exemplo, nós estamos na Semana do Design. A gente vai para saber soluções, saber novas inovações. A gente não vai para copiar, a gente não vai para fazer idêntico, né? Vai para Milão e daí, agora todo mundo faz em Milão, vou fazer igual. Aí você vai ver, você não vai ser a única pessoa. Aí, o que vai acontecer? Começam a surgir os grandes escritórios e nomes de arquitetos que têm uma marca inesquecível.
Está fazendo sentido isso que eu estou pegando para vocês? Porque a gente tem essa capacidade, como o professor lá de St. Martin falou, todo mundo nasceu fotógrafo. É só você mostrar a forma de enxergar isso. É a mesma coisa, vocês têm a capacidade de deixar sair essa criatividade para fora. Só tem que não olhar só para o mercado de decoração. Só tem que começar a permitir outras referências aplicadas à moradia. Faz sentido, Vitor? Nossa, total. Total. E uma coisa, agora vou dar um pouco meu depoimento como professor, né, que eu fui durante muito tempo, que nem o Luffy falou sobre essas 3 fotos, né? A foto aberta, uma foto ampla, uma foto recortada e a foto do detalhe, e falou para ter uma organização e ter uma ordem. E, nesse mesmo texto, ele falou uma outra coisa, que a foto não tem que ter ordem, ela tem que emocionar. Então, como é que é esse contraponto, que eu falava muito isso para os meus alunos, né? Então, muitas vezes, eu dei aula também de linguagem arquitetônica, comecei, quando eu fazia faculdade, eu dava aula de desenho para os meus alunos, e no curso de Lumino, também a mesma coisa. Eu vou ensinando todo o roteiro. Ó, vocês têm que usar, essa lâmpada serve para isso, essa outra serve para isso, essa aqui é de destaque, essa aqui. Depois chega um ponto que eu falo, agora, tudo que eu ensinei para vocês, vocês esquecem, porque a transgressão é a pós-graduação. Você só consegue transgredir depois que você já passou pelo curso. Entendeu? Então, eu falo, agora chegou no ponto que tudo que eu falei para vocês, vocês esquecem, porque agora virou a brincadeira. Então, quando o Luffy fala que a verdadeira foto que emociona é a que não tem essa ordem, mas vocês têm que passar pelo processo da ordem do olhar, aprender a organizar para depois transgredir, porque não tem como chegar direto nesse ponto. Concorda, Luffy? Concordo. E concordo também que vocês também não são fotógrafos, assim, tipo, todo mundo é fotógrafo, mas não, vocês são profissionais dessa história. Então, também não precisa cobrar, poxa, mas agora eu tenho que ser fotógrafo. Cara, é uma questão de você praticar. Quanto mais você praticar, mais você vai entender. E o que ele está falando é o seguinte, saiba a regra para quebrar. Na arquitetura e na decoração é a mesma coisa, no design. Você tem que ir lá, aprender a regra, fazer toda a história. Agora, como que eu vou transgredir? Como que eu vou fazer diferente? Eu vi essa foto do Luffy, que ele falou de Cuba, eu vi, e é impressionante, porque realmente é uma paleta de cor. Eu vi a foto, eu vejo essa foto que tem esse azul, e é muito fácil associar isso num projeto de arquitetura. Então, de novo, a educação do olhar. E essa educação do olhar, ele não pode ser um olhar curto, só no meu projeto. Não, tanto é que uma vez eu estava dando aula, um aluno pegou e estava dando um talk com os alunos, né, dando uma aula, e um aluno levantou e falou assim, qual que é o melhor lugar para eu ter referências de luz? Quais são os melhores lugares de São Paulo? Eu falei, vai andar na rua. É o melhor lugar que você vai ver luz. Não é uma loja, não é um local. Vai andar na rua. Vai passear na Avenida Paulista, vai andar na Praça da República, vai ver o centro. Entendeu? Então, é isso. É esse... Vocês têm que... o que a gente está falando aqui é muito antagônico, porque é muito gozado. A gente fala de um caminho de abertura para chegar dentro. Que, se vocês não passarem por esse caminho de abertura, não chega dentro. E, se não chegar dentro, não vai transmitir isso na imagem. Porque a imagem vai ficar leve, ela vai ficar superficial. Ela não vai ficar... O trabalho fica superficial, não fica intenso. Então, é um caminho muito mais de amplitude e que eu brinco, né? Como eu trabalho muito com percepção, eu falo que o sexto sentido é o único sentido sem sentido, porque a visão tem um sentido, que é o olhar, o tato é um sentido. O sexto sentido é o sentido sem sentido, que é a pós-graduação de todos. Então, você percorre todos os sentidos, o ver, olhar, enxergar, escutar, experimentar, toque, e, quando você pega dessa mistura de coisas, você atinge o sentido sem sentido, que é o sexto, né? Que é o que você escuta no silêncio, você enxerga o que não se vê. Você consegue transmitir aquilo que não. Então, nós estamos falando coisas muito antagônicas. Ao mesmo tempo que a gente fala para vocês terem uma ordem de olhar e organizarem esse pensamento, esse é apenas um caminho para chegar na desorganização e entender que existe uma ordem maior nessa desordem. Mas é muito mais fácil do que vocês pensam. E é isso que eu queria começar a falar com vocês. Uma vez eu desenvolvi um projeto de um hotel, de um lance de hotel junto com o Maurício Arruda, com o escritório dele, e ele falou assim, nossa, a gente tinha que fazer mais coisas junto, porque você vem com tanta informação, né, tem tanta coisa, de onde vem, né, essa história? Vem dessa palavra que eu quero que vocês guardem sempre. Permitir-se. Ponto.
O que acontece quando eu entro na casa de tantas pessoas? Com o que acontece quando eu fotografo tantas formas de viver? O que acontece quando eu entro na casa das pessoas para fotografar sem procurar nada? Porque vocês sabem que eu entro e eu nunca pedi para ela me mandar muita coisa antes, eu só tenho uma ideia, eu não sei o que tem lá, é tudo surpresa. Eu estou me permitindo olhar diversas formas de decorar, de apresentar a forma de viver. Então, quando eu me permito, sabe o que acontece com a nossa mente? Ela fica recheada de referências, recheada de possibilidades, recheada de coisas. E aí, muitas vezes, eu passo um cortado com os seguidores, com as seguidoras, que é o seguinte, eu estou lá e falo assim, nossa, que coisa linda, nossa, coxa maravilhosa, eu quero te dar uma coxa de presente. Não, não precisa, obrigado. Ai, que ofensa. Não, não é ofensa, que eu não tenho nem onde guardar. É o que eu só achei linda ela na sua cama, na sua história, na sua coisa. Não significa que eu queira para mim. Luva, então você falou que uma casa minimalista, que só tem uma cadeira maravilhosa, por que a sua casa está cheia de coisa? Ué, oi? É porque a minha casa é minha casa, a casa da pessoa é a casa da pessoa. Então, assim, eu permito que as referências, mesmo que não sejam para mim, entrem na minha mente como algo positivo de informações. E o que acontece com a nossa mente? Ela é muito louca. Ela é uma caixinha lotada de coisa. E na hora que você fala, vai procurar, ela vai... olha isso aqui, você lembra que você viu isso? Pum. Aí, às vezes, você não lembra nem da onde, por que você conseguiu combinar duas cores impossíveis ou alguma coisa diferente, que você fez e ficou ótimo. Você fala, nossa, isso aqui eu vi naquela viagem de não sei da onde. Por quê? Porque a gente não passou como meio zumbi, que a gente está vendo muita galera hoje no Instagram em busca de like, e a gente vai vendo um monte de gente que não está deixando entrar mesmo a referência. Essa que é a diferença. Quando a gente realmente vê alguma coisa, entende, escuta, enxerga, para poder perceber aquela história, essa referência entrou para você. E a hora que essa referência entrou, ela vai vir na hora que você precisar dela, ela vai te ajudar a compor algo que vai tornar a diferença. Então, o que a gente precisa fazer? Se permitir no mundo. Aonde que eu pego a melhor luz? Agora, gente, a gente está aqui, vamos estudar essa luz. Aí a gente estuda essa luz aqui. Estou dentro de casa, olhando para o teto, estuda aquela luz lá do teto. A gente tem que o tempo inteiro estar olhando essas histórias e permitindo que a gente não fique naquela história. Eu tenho que fazer isso porque todo mundo está fazendo, se eu não fizer isso eu não vou me destacar. Por exemplo, meu canal do YouTube. Quem conhece meu canal no YouTube? Life by Luffy. Eba! Quem não conhece está perdendo, então já pode começar a seguir aí. Chama Life by Luffy. Vou esperar. Mentira. Então, o que acontece? O meu canal no YouTube, quando eu comecei o canal, todo mundo falava para mim assim, eu me lembro desse dia. As pessoas assim, olha, não pode ter vídeo maior que 5 minutos. O ideal são 3 minutos, porque senão ninguém vai assistir. Aí eu, sério? Vou fazer de 40 minutos. Oi? Eu acabei de falar que, cara, 5, ninguém vai assistir esse programa de 40 minutos. Ótimo, vou fazer de 40 minutos. Por quê? Eu acho muita falta de educação. Chegar para fazer uma visita da pessoa de 5 minutos na casa dela, não vai ter jeito. E eu comecei a fazer de 40 minutos, e assiste quem quiser. E aí muita gente, vai estar chegando 1 milhão agora. De pessoas, se vocês entrarem agora, quem não me segue, daqui a pouco a gente está em 1 milhão, porque está chegando. Você entendeu a diferença? Você não pode fazer porque os outros estão fazendo, você não pode fazer porque disseram para você que é o certo, você tem que fazer porque você sabe que o que você está entregando é incrível, e as pessoas que quiserem, elas vão ver algo incrível. A pessoa que te contratar, ela vai ter algo diferencial, que é o seu diferencial, e você vai acordar e dormir com prazer de fazer aquilo. Não porque está certo e não porque está errado. Né? Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo levar para o escritório de vocês o que eu estou falando de outros meios? Porque é isso que é importante, a gente está trazendo outras informações externas do mundo da arquitetura e da decoração para aplicar. Você está doida para eu contar a história do lavabo, né? Ninguém conhece mesmo, só ela conhece, então eu vou contar. Você conhece também? Você também conhece, né? Posso contar? Você também conhece? Do lavabo? Então, eu, como fotógrafo, eu vou muito fotografar na casa das pessoas, e muitas vezes tem lavabo. E aí, lavabo fica onde? Normalmente, na entrada da casa, correto? Então, a gente chega lá na entrada da casa. Aí, o que acontece quando você chega? Posso lavar a mão, posso ir no banheiro, deixar o equipamento, né, aquela história toda, não sei o que lá. Aí, você vai no lavabo, você fica passado, porque tem aquele papel de parede maravilhoso, tem uns lugares que tem lustre de cristal, aí tem aquele sabonete que parece que ninguém nunca tocou naquele sabonete, aí tem aquelas toalhinhas que elas são tão engomadas, mas tão engomadas com pérolas, que você não enxuga a mão.
Nela nunca, você enxuga na roupa para não estragar a decoração do lugar. O perfume é incrível, tudo. É um palacinho, não é assim? O lavabo é um negócio que você faz maravilhoso. Aí, quando eu chego, bobo, né? Fico, nossa, se o lavabo é desse jeito, imagina o resto, né? Vai ser incrível. Aí você vai indo. Quem aí tem lavabo dentro de casa? Quem não tem lavabo dentro de casa, pensa na sala. Tá? A sala é a mesma coisa. Nossa, ela é linda, ela tem não sei o quê, aquela sala, não sei o que, não sei o que. Aí vai eu fotografando, vai passando pela sala, vai passando não sei o que, cheguei na suíte da pessoa. Aí vamos lá para a suíte da pessoa. A suíte, o que ela tem na suíte? O banheiro da suíte. Uai, cadê o papel? Cadê o quadro? Cadê o perfume? Só tirou umas baguncinhas porque eu ia fotografar, mas tem uma toalha pendurada ali, tem um negócio, não tem graça o banheiro. Aí a teoria do lavabo é o seguinte: se isso estiver acontecendo com o seu lavabo, lindo, e o seu banheiro todo branquinho lá sem graça, ou se a sua sala é maravilhosa e a sua área de serviço é uma zona, significa que está aí o problema. Estamos fazendo as coisas para mostrar para os outros, e não para quem vive todos os dias, porque você acorda todo dia e vai naquele banheiro, e você não tem o mesmo carinho que alguém que chegou e ficou 5 minutos na sua casa. Então, a gente está fazendo alguma coisa que realmente ela está muito mais para mostrar e ganhar elogio do outro, do que fazer bem para você e fazer o carinho interno que a gente está falando. No escritório de arquitetura e de design de interiores, como que a gente aplica essa teoria do lavabo? Será que a gente está fazendo para mostrar e ganhar o prêmio que a gente tanto queria, ou será que a gente está fazendo diferença? E quanto mais diferença a gente fizer, mais a gente vai ser não só lembrado, mas também contratado. Porque é assim que a gente vê os grandes arquitetos que hoje a gente passeia pela cidade, vendo os prédios, as casas e as grandes obras. São pessoas e profissionais que pensaram em ter um convívio com a cidade de uma forma humanizada. Fez sentido para vocês? Leva isso para toda a história que a gente está fazendo. Será que eu estou me vestindo só para o outro me elogiar? Será que eu estou me sentindo bem? Porque é igual fazer foto de criança. Fazer foto de criança, ela fica brava, vocês já viram? Que ela, anda logo, tira essa foto que eu quero brincar. Não é assim? Por quê? Pergunta se ela está preocupada com o cabelo. Pergunta se ela murchou a barriga. Pergunta se ela pegou, se a roupa estava bem. Não, aí você olha a foto, ela está linda. Aí você acha que é porque ela é criança, que a pele dela é novinha. Não, é porque ela não está nem aí. Aí a pessoa não está nem aí, ela está brilhando. Aí a foto fica bonita. Faz sentido? Então, isso a gente precisa também aplicar no nosso mundo da decoração. Não, é total isso, né? E aí entra de novo que a arquitetura é escutar o cliente, né? Muitas vezes ele fala assim, não adianta você chegar e imaginei um pé direito alto, uma porta imensa, mas será que isso faz sentido para o cliente? Será que ele não gosta de toca? Será que a natureza dele não é? E muitas vezes quando eu vou atender um cliente, eu fico escutando, mas me fala uma coisa, como que é o pé direito para você? Faz sentido? Não faz? Você gosta de ser acolhido ou você gosta de espaço amplo? Como que seu olhar vai? Você precisa estar vendo de uma... É muito mais entender a arquitetura como estímulo, não como olhar. Porque quando você faz para o olhar, fica curto, você está fazendo uma escultura. E a arquitetura, e eu acho que a grande maioria da arquitetura, como eu falei lá no começo, que vira tudo mirante, se é para ter um mirante, você põe um telão de LED de 100 polegadas, você vai ver a mesma imagem. Você vai continuar vendo no seu ar-condicionado igual. É sobre a arquitetura, ela tem que ser experimental e sensorial. Ela tem que ser mais do que isso, né? E aí entra o que o Luffy falou, né? Que vai além, é uma existência e não apenas um olhar. E a parte boa disso é que quanto mais cedo vocês começarem a fazer isso, e quanto mais assertivamente vocês fizerem isso, mais os clientes que aparecerão, você não vai ter mais que discutir sobre isso, porque eles já vêm porque eles querem aquilo. Por exemplo, quando eu comecei a fazer as fotografias do jeito que eu faço, que é totalmente natural e sem muita perfeição, eu sou muito em busca da imperfeição também, no início era estranho. Lembra que eu contei o caso da Casa Cláudia? Depois me chamavam direto para fazer. Por quê? Porque na hora que a gente faz do nosso jeito... Está dando para escutar? Tá, né? Na hora que eu faço do nosso jeito, que você faz do seu jeito, no início parece estranho. Porque daí ninguém, não, mas não é assim que faz, mas tem um doido ali que te chamou, que gostou daquele jeito. Aí você faz para aquela pessoa. Aí depois você faz para outra. Até depois, as pessoas e as marcas, as grandes marcas que eu já fotografei, elas falavam, não, eu quero que você faça isso aqui com a minha marca. É diferente de falar, eu preciso de um fotógrafo e quanto você cobra. Eu preciso que você faça do jeito, é o seu olhar, eu quero o seu olhar
dentro da minha marca. A mesma coisa vai acontecer com vocês. Quanto mais vocês insistirem no estilo de vocês, na história de vocês, na profundidade do que vocês estão trazendo, mais as pessoas vão começar a buscar vocês. Por exemplo, uma pessoa que busca o Sig Bergamin, ele é bem diferente da pessoa que busca, por exemplo, o Nildo José. Você tem duas coisas que são, aparentemente, a princípio, pessoas diferentes, digamos assim, sabe? Então, a gente tem que entender isso. Por exemplo, a pessoa é mega maximalista, ela adora milhões de cores, ela quer aquele negócio, ela, poxa, vou buscar o cara. Entendeu o que eu estou falando? Então, vocês vão acabar fazendo isso naturalmente. Isso vai acontecer de tanto que vocês fazem do seu jeito, que você traz resultado, que um cliente fala bem para o outro, que recomenda para o outro, então daí para o sofrimento. Sabe aquela história de, ai, meu Deus, aquela minha cliente é muito chata? Quem aí já teve cliente chato? Né? Sempre tem, às vezes, tem que ter um cliente chato. Sabe quantos clientes chatos eu já tive? Nunca, nenhum, porque ele desapareceu na hora que a gente falou. Na hora que eu falei, ih, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, aí ele não faz. Então, por quê? Porque não vai combinar. E aí você vai afastando. Eles já nem chegam mais, justamente porque não combina. Está fazendo sentido para vocês, apesar do sol aí, meninas? Tá tudo bem? Tá,